Agora sim. Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor esteja conosco. Amém. Quero parabenizá-los por mais um ano de organização eclesiástica da igreja, por esses 13 anos. Desde já agradecer ao pastor e ao conselho da igreja por terem me convidado, por terem confiado a mim o púlpito da igreja, para que eu possa pregar nesta noite, que para mim é um grande prazer. Eu estou recém-chegado aqui em São Luís. Nós nos mudamos para cá em janeiro e é a primeira vez que eu prego fora da minha igreja, da IPR, e me sinto bastante honrado com o convite e quero deixar aqui a minha gratidão. Quero também parabenizar pelo tema. Eu creio que o tema é bastante relevante para o momento em que nós estamos vivendo, a graça de padecer por Cristo, porque vivemos nos últimos dias, nos últimos anos, uma percepção melhor de que se abraçarmos o Evangelho com fidelidade, se quisermos seguir a Cristo com fidelidade, nós de fato iremos sofrer perseguições de variados tipos, não é? Ultimamente, quando eu falo ultimamente, é nos últimos anos, nós percebemos como essa perseguição tem se levantado contra os cristãos. Em países do Oriente, é uma perseguição violenta. Cristãos estão sendo perseguidos, desterrados, mortos, presos, e da mesma forma, aqui no mundo ocidental, o mundo em que nós vivemos, ainda que não haja uma perseguição violenta, nós vivemos uma perseguição que é através daquilo que chama de guerra cultural, ou seja, as coisas que nós pensamos, a forma como pensamos, os valores que defendemos, os princípios que nos são caros, a palavra do Senhor, a verdade, os absolutos de Deus, todas estas coisas estão sendo bombardeadas, minadas, e nós assumimos nesse contexto o papel de transgressores. Nós somos aqueles que estão pensando e falando de forma errada, nós somos aqueles que defendemos os valores errados, nós somos aqueles que estão indo na contramão do mundo e pregando coisas que são odiosas, são coisas imorais para a nova moral deste mundo. E aí nós começamos a perceber que a vida cristã, vivida com fidelidade, não apenas passiva, mas de forma ativa, ela vai produzir para nós perseguição, seja ela violenta ou seja ela no campo das ideias, tentando nos calar ou nos cancelar, como é o termo moderno, não é? O termo do momento. Entramos na cultura do cancelamento e o cristianismo, os cristãos estão sendo cancelados. Você já experimentou isso nas suas redes sociais, já deve ter experimentado isso no campo acadêmico, no seu trabalho, ou simplesmente de uma conversa de vizinhos, quando você tenta falar sobre coisas que agora são sensíveis, você percebe que já não encontra tanto apoio e às vezes até recebe alguns títulos, alguns rótulos desagradáveis. A Bíblia já nos ensinava desde sempre, Paulo falava a Timóteo há mais de 2000 anos, que todo aquele que quiser viver piedosamente sofrerá perseguição. E nós não podemos nos esquecer disso. Um dos chamados que Cristo faz para a igreja, para os seus discípulos, quando a gente estuda os evangelhos, é um chamado à morte, é um chamado a ser perseguido, é um chamado a privações. É por isso que ele fala que nós precisamos, para ser crentes, primeiro negar-nos a nós mesmos. Nós não podemos nos apegar àquilo que nós somos, às coisas que nós temos. Nós temos que estar dispostos a nos negar. Isso implica, inclusive, tomar a cruz. Esse é o segundo passo. E tomar a cruz é experimentar o sofrimento, é padecer por Cristo, é inclusive morrer. Por isso, quando ele instrui os seus discípulos, ele faz questão de dizer que quem quiser ganhar a sua vida, terá que perder. E aquele que quiser ganhar a vida nesse mundo,
vai perder a sua vida na eternidade. Então Jesus nunca nos deixou iludidos a esse respeito, e a perseguição é real, ela às vezes está disfarçada, às vezes não a percebemos, e às vezes também não a percebemos porque a igreja, ela entra em alguns momentos na história de apatia, de confusão com o mundo, mas todas as vezes que a igreja, nós, os cristãos, levantamos a bandeira de Cristo e queremos viver de maneira digna do Evangelho, nós enfrentamos perseguição. E por isso que Filipenses 1:29 é um conselho de Paulo àqueles irmãos muito precioso, a graça não apenas de crer em Cristo, mas também de padecer por Cristo. E nós vamos, eu quero falar desse tema não a partir de Filipenses, nem através do ensino do apóstolo Paulo, mas eu quero falar desse tema a partir da primeira carta de Pedro. Eu tenho feito exposições, estou chegando ao final da primeira carta de Pedro, e Pedro, ele fala justamente para uma igreja, para irmãos que estão sofrendo perseguição do Império Romano pelo fato de serem cristãos, pelo fato de serem crentes. E eu vou fazer um panorama aqui na primeira carta, exatamente para vermos o que Pedro ensina àqueles irmãos sobre padecer por Cristo, como nós devemos fazer isso, como é que passamos pelo sofrimento por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas antes disso, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos ajude nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por Tua palavra, e pedimos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração nesta noite, que Ele nos ensine a Tua palavra, e que ela flua, ó Deus, até os nossos corações, e que nos transforme, nos fortaleça, nos encoraje, e nos faça honrar Cristo, mesmo quando nós somos levados a passar por tempos difíceis, em Seu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, Paulo, como eu falei, ele fala de duas coisas que são, que vêm da graça do Senhor, lá em Filipenses 1:29. A primeira coisa, não estou usando a ordem que Paulo usa no versículo, mas ele fala que a graça vem, se manifesta primeiramente no fato de crer em Cristo, e depois também ela se mostra pelo fato de padecermos por Cristo. São duas coisas que Paulo fala ali, uma, a graça de crer, e a graça de padecer por Cristo. Então, como é que essa graça de padecer por Cristo, ela se manifesta para nós em meio às perseguições? O que nós precisamos ter em mente quando nos vemos sendo perseguidos exatamente por sermos cristãos? Quero voltar novamente a Mateus, no Evangelho de Mateus, quando lá no Sermão do Monte, o início dele, o Senhor Jesus Cristo fala das bem-aventuranças. No versículo 10, a bem-aventurança que Cristo nos ensina é justamente a bem-aventurança de sermos perseguidos por causa da justiça, depois sermos injuriados, caluniados por causa dele, e nós somos bem-aventurados quando isso acontece. Nós somos as pessoas abençoadas por Deus. Bem-aventurança quer dizer justamente isso, aquele que encontrou o favor do Senhor, que tem a vida completamente abençoada por Deus. Isso é ser bem-aventurado. O bem-aventurado, na visão de Cristo, é aquele que sofre por causa do Evangelho. E eu estou falando isso, meus irmãos, porque nós podemos sofrer por várias coisas nesse mundo. Nós podemos sofrer, por exemplo, agora nós estamos passando por uma pandemia. Nós e os ímpios, nós e aqueles que não creem em Cristo, sofremos juntos nisso.
enfrentamos juntos a pandemia. Ela adoece crentes e adoece não crentes. O mundo caído é assim, ele é um mundo onde tem aflições, onde tem sofrimento para crentes e para não crentes. Agora, o crente, ele tem um sofrimento que é exclusivo dele, que ninguém mais sofre senão o crente. São os sofrimentos que vêm por causa do Evangelho. São as perseguições que ocorrem pelo fato exclusivo de você ser um seguidor de Cristo, ser um discípulo dele. Quando esse sofrimento nos acomete, quando a perseguição chega para nós por causa de Cristo, o Senhor Jesus Cristo diz que nós somos bem-aventurados. Essa é a perseguição, esse é o sofrimento exclusivo do povo de Deus. E nós somos bem-aventurados nisso. Nós somos felizes por causa disso. Nós somos pessoas abençoadas por causa disso. E por que eu devo me considerar assim? Porque sofrer a perseguição faz com que eu me entenda como alguém abençoado. A resposta é bem simples. Eu sofro por causa de Cristo, porque em primeiro lugar Ele sofreu por minha causa. Ou seja, eu sofro por causa de Cristo, porque Cristo me escolheu para ser dele, porque Cristo me salvou dos meus pecados, porque Cristo me chamou para ser discípulo dele, e para que todas estas coisas sejam reais, Cristo sofreu por mim. Ele foi à cruz, Ele padeceu os sofrimentos em seu corpo e em sua alma. Ele foi primeiro perseguido, Ele foi primeiro afetado com violência, e por causa disso, pelo seu chamado, pela sua salvação, eu agora, como um crente, seguidor de Cristo, também sofro perseguição. Vamos ver aqui Pedro, no primeiro capítulo de Pedro, a partir do versículo 3. Como é que nós nos preparamos para a perseguição? Quando nós somos crentes, não é? Por causa do Evangelho. Como é que a graça de padecer por Cristo se manifesta na perseguição? Lembrando aos irmãos que Pedro está falando para pessoas perseguidas por causa do Evangelho. No versículo 3 e em diante, Pedro ensina o seguinte, ele fala assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais. No que nós nos alegramos? Pedro fala, nisso exultais. Olha, ele está nos fazendo primeiro pensar no que Cristo realizou por nós. A alegria que enche o nosso coração, que nos faz entender que somos bem-aventurados, é o fato de que o Deus bendito, o Pai de Jesus Cristo, Ele, segundo a sua misericórdia, nos regenerou. Ele nos deu nova vida, Ele nos fez novas criaturas, Ele transformou o nosso coração. E nós sabemos que regeneração, esse tema da Bíblia, fala a respeito da transformação radical de inimigos em filhos de Deus. Pessoas que outrora eram escravas do pecado, estavam mortas em seus delitos e mereciam a devida punição de Deus, foram transformadas. Deus enviou Cristo primeiramente. Cristo foi à cruz e morreu pelos seus eleitos, pelas pessoas que Ele amou desde a eternidade. Pedro aqui nos fala logo da ressurreição, ele está falando da obra completa e consumada. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Essa obra completa de Cristo nos salva. Cristo também nos deu o seu Espírito Santo.
E esse Espírito Santo está nos santificando. É a obra completa aqui, de pessoas que foram salvas por Cristo. O Deus bendito fez isso por sua misericórdia. Nós não merecíamos nada, a não ser a ira de Deus e o inferno. Mas Deus, em sua misericórdia, nos regenerou. Ele nos salvou. A primeira coisa que pessoas que estão passando por sofrimento, e especialmente a perseguição, precisam ter em mente é o que Cristo fez por elas. Não há outra maneira de nós nos prepararmos para todo o sofrimento que vem por causa do Evangelho, não há outra maneira de nós nos mantermos firmes e alegres em meio a tribulações, em meio à perseguição, senão lembrando disso, nos alegrando nisso, nos alegrando no que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Essa regeneração, ela tem um alvo, é para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, uma herança incorruptível, inacessível, sem mácula, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. Então, ele nos faz olhar para o futuro e ver que o Senhor tem para nós, por causa de Cristo, por causa da salvação, uma herança eterna, uma esperança que não se pode destruir. Nós estamos em Cristo, nós temos um futuro glorioso e ninguém pode roubar isso de nós, ninguém pode tirar isso de nós. É importante nós sabermos disso, é importante nós crermos nisso, e é importante que o pensamento da salvação permeie a nossa mente, para que quando formos perseguidos, sejamos consolados e encontremos alegria na cruz do Calvário, onde Cristo padeceu por nós e nos salvou. Pedro fala nisso exultais, mas ele tem um embora aí, tem uma adversativa aí, onde ele fala, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E aí essa é a realidade de um mundo caído, provas, dificuldades e perseguição, em especial, perseguição por causa de Cristo. Mas eu não vou continuar aqui o capítulo. O meu ponto nesse momento é exatamente mostrar que a primeira coisa que nós temos que ter em mente, quando encaramos a graça de padecer por Cristo, é que isso é uma graça, porque só padece por Cristo aquele por quem Cristo padeceu, aquele por quem Cristo morreu, aquele que foi salvo, foi regenerado por Cristo. Capítulo 24 de Mateus, Jesus fala sobre o tempo final, é conhecido como sermão profético, e ele fala que haverá nesse tempo final uma grande apostasia, é um dos sinais da volta de Cristo. Só quem pode apostatar é crente, o mundo não apostata, quem apostata são aqueles que estão na igreja, só esses podem apostatar, só crente pode abandonar a fé. O fim dos tempos será marcado por essa grande apostasia na igreja. Muitos crentes irão deixar de ser crentes, muitos crentes irão negar a Cristo. E por que farão isso? Por causa da perseguição. Haverá uma grande tribulação, uma perseguição violenta. O anticristo se manifestará e ele reunirá todos os poderes contra a igreja. E embora o intento seja destruir a igreja, Deus usará tudo isso, na verdade, para purificar a igreja. É nesse momento que nós vamos perceber que aqueles que estão na igreja, mas não são crentes de verdade, não creem em Cristo, não conseguirão suportar a provação, não terão esperança alguma, senão a esperança que há nesse mundo. Então rapidamente eles mudarão de lado. No conforto eles andavam com Cristo, mas agora na perseguição eles se alinham aos exércitos de Satanás. Mas não,
Ainda que haja uma grande apostasia, também haverá um grande avivamento, porque muitos na igreja permanecerão fiéis. Deus irá preservar o seu povo, mesmo na perseguição. E o que dará alento a essas pessoas? O que fará com que elas continuem na fé, mesmo quando tudo está perdido neste mundo? É justamente a alegria que elas encontram em Jesus. É justamente a exultação que elas encontram na salvação, a alegria da salvação. E é exatamente a esperança que elas têm de que por um breve momento é assim, mas a eternidade será gloriosa para elas. A graça de sofrer por Cristo se dá porque Cristo sofreu por nós, em primeiro lugar. Vocês estão estudando aqui Esdras e Neemias, em um momento de crise, em que o povo é levado à confissão de pecados, a abandonar pecados, e está todo mundo muito triste. Eles são ensinados da seguinte forma: a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria vem do Deus bendito, que nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Eu costumo falar sempre, meus irmãos, que antes de você tentar fazer qualquer coisa, antes de você começar qualquer coisa em direção a Deus, nós primeiro precisamos parar e olhar para o que Deus já fez por nós, porque tudo começa aí, o que Cristo realizou por nós. Esta graça que se manifesta na salvação é justamente a graça que irá nos sustentar em meio às perseguições. Mas vamos caminhar mais um pouco. Quero ir para o capítulo 3 agora. No capítulo 3, a partir do verso 13, agora aqui de forma mais imperativa, ou seja, falando o que nós devemos fazer, eu não quero que você esqueça do que nós já vimos aqui. Tudo começa sabendo o que Cristo fez por nós. Nós somos agraciados por padecer por Cristo, porque só padece por Cristo aquele por quem Cristo padeceu, por quem Cristo morreu. Isso é o que Cristo fez por nós, é nisso que está a nossa segurança, mesmo quando nós vacilamos. Mas há imperativos, há coisas que nós devemos fazer quando nós passamos por um contexto de perseguição. E eu quero deixar claro para os irmãos, nós estamos vivendo um tempo de perseguição. E o que acontece aqui? Versículo 13, Pedro diz o seguinte: ora, deixa eu só dar o contexto para você entender. No capítulo 2, se você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, Pedro está falando, a partir do versículo 11, é uma segunda parte do livro, o versículo 11, capítulo 2, 11, começa uma segunda fase do livro. E aqui Pedro começa dizendo o seguinte, veja o que diz o versículo 11, 1 Pedro 2,11: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. O versículo 12 diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Essa instrução de Pedro aqui é um cabeçalho, é uma orientação geral que vai ser explicada em várias áreas da vida. Como empregados devem trabalhar, como esposas devem se submeter aos maridos, como maridos devem amar as suas esposas, como jovens devem se submeter aos mais velhos, e assim por diante.
Mas o ponto aqui é que os crentes são chamados para viver uma vida exemplar. Viver uma vida exemplar. Essa vida exemplar significa abandonar o pecado e fazer o que é bom. Fazer as boas obras que glorificam a Deus. Esta é a vida exemplar. E mais uma vez, o contexto da carta, as pessoas para quem Pedro está escrevendo, são pessoas que estão sendo perseguidas, elas estão na dispersão, ou seja, elas tiveram que sair da sua cidade natal, ou da cidade onde moravam, para ir para um outro lugar, longe da perseguição, sobretudo o que estava acontecendo em Roma, contra os crentes. Então aqui, mais ou menos na mesma época que a carta aos Hebreus foi escrita, e aí você pode entender, através da carta de Hebreus, qual é a situação desse povo aqui. Essas pessoas muitos deles eram ricos e tiveram os seus bens tomados, alguns foram presos, mas principalmente, o tipo de perseguição aqui é diferente daquela que nós costumamos pensar. Eles não estavam apanhando, sendo jogados na arena para serem comidos por leões. Na verdade, eles estavam sendo difamados. Era um tipo de perseguição verbal. Diziam que eles eram malfeitores, que eles eram desonestos. No primeiro século, os crentes, os cristãos, os seguidores de Cristo, foram xingados e difamados de várias formas. Eles eram tidos como ateus, e o ateísmo no Império Romano era um crime. Você podia crer em quem você quisesse, mas era proibido não crer em nada. E como não havia imagens, estátuas, deuses esculpidos no culto cristão, eles acreditavam que os cristãos não tinham nenhum Deus, então eles eram ateus, e por isso deveriam ser perseguidos. Então eles chamavam os cristãos de ateus, o que era um crime. Por causa da ceia do Senhor, comer a carne de Cristo, eles eram chamados de canibais. Eles eram entendidos como pessoas que faziam rituais macabros por causa disso. Enfim, havia muitas perseguições. Nenhuma delas era violenta de fato, mas eles eram xingados de malfeitores. E aí a carta de Pedro, ela se aproxima muito da nossa realidade hoje, porque é exatamente isso que nós somos chamados hoje. Veja, não dá para você ser cristão e não ser conservador, não dá. Não porque você tenha que ser obrigatoriamente um conservador, mas é porque as ideias convergem. Há uma convergência entre o cristianismo e o conservadorismo. Há coisas que nós nem chegamos perto, mas muitas coisas nós convergimos. Então esse geralmente é o lado em que nos colocam, o lado do conservadorismo. Por quê? Porque defendemos valores bíblicos, família, pureza sexual, honestidade, trabalho. Defendemos a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Nós defendemos coisas naturais, corretas, bíblicas, mas que no mundo progressista são coisas desalinhadas com a ideia vigente. Então, se eu falo sobre a autoridade do homem sobre a mulher no contexto familiar, eu sou um misógino, um homem que odeia mulheres, ou um sexista. Se eu prego sobre o belo, a ordem, o que é correto, eu vou ser taxado de radical, de elitista, de uma pessoa que não considera os mais pobres. Se eu falar sobre a pureza sexual, ou seja, que o casamento é a instituição de Deus para se usufruir do sexo,
entre um homem e uma mulher exclusivamente, aí eu vou ser taxado de homofóbico. Ou seja, todas as ideias que são bíblicas, hoje são consideradas ideias que entram naquele discurso de ódio. Nós somos então pessoas que pregam o ódio, pessoas que são radicais, são extremistas. Se você tentar fazer isso nas suas redes sociais, você vai logo perceber que alguém vai taxar você de alguma coisa assim. Eu lembro que havia um grupo, há um grupo que nós fazemos, eu faço parte, de pais educadores, e há alguns critérios para se fazer parte desse grupo, um grupo de Facebook. E alguém entrou nesse grupo sem saber que era um grupo cristão. E quando ele descobriu que era um grupo cristão, ele começou a postar vários xingamentos. Vocês são lixo, e lixo era o mais bonitinho que ele falou. Vocês são intolerantes, vocês são a escória do mundo. Veja, o simples fato de identificar alguém como cristão traz todos esses adjetivos para ele. É só para mostrar para você que nós vivemos uma perseguição aberta contra o cristianismo. Nós podemos fazer duas coisas: seguir a ordem do mundo, fazer o politicamente correto. É só não usar as palavras erradas, é só não falar o inconveniente. Mas se nós abrirmos a boca e falarmos aquilo que a Bíblia diz para fazermos, nós seremos caluniados, nós seremos injuriados, nós sofreremos perseguição. E aí, qual é a receita para nós que fomos agraciados com a perseguição por causa do Evangelho? Qual é a receita então? O que nós devemos fazer? Alguns vão pensar: bom, eu devo então responder à altura, eu devo primeiramente então eleger alguém que acabe com tudo isso. Mas o que Pedro ensina é que nós devemos ter um comportamento exemplar. O que Pedro ensina é que a nossa ação deve ser tal que seja impossível, a não ser mentindo, que alguém diga que nós fazemos o mal. Ou seja, Pedro fala que nós temos que ter um procedimento exemplar no mundo, uma vida cristã exemplar. Esse é o momento de dar o testemunho, esse é o momento de não apenas falar dos valores de Cristo, mas viver os valores de Cristo. E talvez seja esse o grande problema que nós enfrentamos, é porque tem muita gente falando sobre os valores bíblicos, mas não vivendo os valores bíblicos. E aí nós somos chamados justamente de hipócritas ou demagogos. Na verdade, o que Pedro ensina é que nós devemos falar menos, não é nos calar, mas falar menos e agir mais. E não é agir de qualquer forma, é manter um viver exemplar, uma vida exemplar. Nós que fomos agraciados com a perseguição, iremos passar por ela e vencê-la, vivendo uma vida exemplar, vivendo como crentes fiéis a Deus e a Jesus Cristo. Então, nesse sentido, agora sim o versículo 13, já que compreendemos aqui qual é o contexto, Pedro já ensinou sobre vários grupos de pessoas e como eles devem viver. Aí aqui no versículo 13, ele nos ensina o seguinte, 3:13, né? Ele fala assim: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Veja, quem é que vai perseguir alguém que faz o bem? E essa é uma lógica, não é? Na lógica bíblica, em um mundo perfeito, o justo, ele é
premiado, e o ímpio, aquele que comete o erro, ele é castigado. Pedro está usando essa lógica, que deveria ser a lógica do mundo. Então ele pergunta: ora, quem é que vos há de maltratar, se for zelosos do que é bom? Mas ele sabe que no mundo não é assim, né? Ele sabe que no mundo as coisas se invertem. Então é possível que alguém que faça o bem seja maltratado. Ou seja, mesmo você tendo uma vida exemplar, mesmo você fazendo todas as coisas conforme a Bíblia ensina, você não estará livre de sofrer o mal. Você não estará livre de não ser reconhecido como uma pessoa boa e, ao contrário, ainda sofrer por causa disso. É por isso que a Bíblia fala que nós não podemos nos cansar de fazer o bem, e nós, sempre que recebemos o mal, devolvemos com o bem. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Pedro está indo nesse pensamento. Então ele está falando o seguinte, versículo 14: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Ele aprendeu isso com quem? Com Cristo. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e injuriarem por minha causa, ou por causa da justiça. Bem-aventurados sois. Esse é o meu ponto aqui. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da vossa esperança. Observe aqui, Pedro está nos colocando em um cenário em que nós fazemos o bem, vivemos a vida exemplar cristã, e mesmo assim somos perseguidos, nós somos ameaçados. Qual é a nossa atitude? Como devemos entender aqui a graça da perseguição quando estamos vivendo realmente o conflito por causa do Evangelho? Seu patrão chega e fala: se você continuar a falar essas coisas, se você continuar a pensar assim, se você continuar a agir dessa forma, você vai ser demitido. Ou você é casado com um descrente, seja homem ou mulher, e ele fala para você, ou ela fala para você: se você continuar com essa história de ser crente, se você continuar dessa maneira, eu me separo de você. Ou então o seu melhor amigo fala exatamente isso para você. Ou então lá o seu professor da universidade começa a dizer: olha, se você continuar assim, você não vai passar na minha matéria. São coisas comuns que nós vivemos o tempo todo. Se não falam, mostram que vão fazer isso. Para muitos crentes, e nós sabemos disso nas conversas, a tendência é ceder. Já ouvi muitos crentes falarem que fizeram o que era errado, porque afinal de contas o patrão pediu para fazer isso e em risco estava o seu emprego. Nós somos ameaçados por causa da fé. E o que fazer quando isso acontece? A mesma graça que nos põe na perseguição é a graça que nos sustenta para passar por ela. E aqui Pedro fala o seguinte: não vos amedronteis com eles, com as suas ameaças, nem fiquem alarmados. Ou seja, não fique espantado com isso, porque é o natural no mundo. Antes, ao contrário, santificai a Cristo no vosso, como Senhor em vosso coração. Olha, santificai a Cristo como Senhor no vosso coração. Isso é o mesmo que temer a Cristo. Isso é o mesmo que submeter-se ao senhorio de Cristo. Na verdade, quando alguém nos ameaça por causa do Evangelho, essa pessoa está dizendo o seguinte: ou você segue a Cristo, ou você me segue. Ou você vai ter medo de Cristo, ou vai ter medo de mim. Ou você vai temer a Cristo, ou vai temer a mim. Ou você teme perder o emprego, ou segue a Cristo. Ou você continua casado, ou segue a Cristo. Ou você passa na matéria, ou você segue a Cristo. Não dá para fazer as duas coisas.
Quando Pedro fala assim, santificai a Cristo no vosso coração, como Senhor no vosso coração, ele está dizendo, submeta-se, apesar de tudo, ao senhorio de Cristo, ao que Cristo te ordena a fazer, ao que Ele quer de você. Meus irmãos, parece uma coisa que nós não teremos que decidir logo, mas já acontece o tempo todo, e as coisas ficarão mais acirradas à medida que o tempo passa. Chegará um tempo, sim, que as coisas serão muito claras, ou Cristo ou o mundo, ou a vida eterna ou a vida aqui. Quem eu vou santificar em meu coração? Quem eu entregarei o senhorio do meu coração? A quem eu vou me submeter quando eu estiver sendo perseguido, seja num grau menor ou num grau maior? A Bíblia diz, santificai Cristo como Senhor no vosso coração. Quando Cristo morreu por mim, esse foi o nosso primeiro ponto, Ele morreu para me salvar e para ser o Senhor da minha vida. Ele comprou o meu coração, Ele me conquistou, Ele é meu dono, e somente a Ele eu devo honrar, somente a Ele eu devo obedecer, mesmo quando o mundo se levanta contra mim, que é sempre, o tempo todo. É só dessa maneira que eu manterei o meu procedimento nesse mundo de forma exemplar. Só assim eu conseguirei dar testemunho, só assim eu serei íntegro na minha vida. Quando eu passo por perseguições, eu preciso entender quem é o Senhor da minha vida. E esse Senhor não apenas diz o que eu devo fazer, mas Ele me guarda. As suas promessas são preciosas, são valorosas. E eu quero mostrar para você isso aqui, no mesmo capítulo 3, no versículo 22, diz assim, o qual, depois de ir para o céu, falando sobre Jesus, esse que eu tenho que santificar no meu coração, como Senhor, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Por que Pedro termina falando de Cristo glorificado? Nesse capítulo ele vai falar sobre morte, sobre o sepultamento, sobre a ressurreição, e ele termina com Cristo glorificado. Por que ele faz isso? Porque ele está falando para pessoas que estão sofrendo perseguição, que estão sendo chamadas para serem fiéis a Cristo e que precisam entender que essa fidelidade tem recompensa, porque também Cristo sofreu, Cristo foi à cruz e morreu, Ele foi sepultado durante 3 dias, ressuscitou ao terceiro e agora está em glória. O que ele está dizendo é que todo crente fiel, esse por quem Cristo morreu, que agora sofre perseguição, que se mantém fiel a Cristo, seu Senhor, ele padece aqui, mas ressuscita em glória. Ele herdará o reino com Cristo. Deus nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança imarcessível, uma herança que não murcha, que não perde o valor, que não se deteriora. Ele nos chamou para o céu. Agora, antes do céu, nós temos que caminhar na terra. Antes da coroa vem a cruz. Antes da glória, passamos por sofrimentos e perseguições nesse mundo. Mas olhando para a glória de Cristo, olhando para o passado pelo que Ele fez, e olhando para frente, onde Cristo está e de onde voltará, nós então entendemos que sofrer todas estas coisas, passar por todas essas perseguições, em nome, por causa de Cristo, é uma grande graça. É o Senhor que está nos preparando para o dia glorioso, o dia da vitória de Cristo. No capítulo 4, nós temos então a última coisa que eu quero mostrar para os irmãos. No versículo 1, fala assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne,
armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. E o versículo 2, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E esse último ponto aqui, ele é sobre a nossa mente, ele é sobre como nós preparamos a nossa mente para a perseguição. A instrução de Pedro aqui é: armai-vos também vós do mesmo pensamento. Equipar a mente. O verbo armai-vos aqui é um verbo que fala sobre equipar-se com a armadura para a guerra. Ele está dizendo que você tem que armar, equipar a sua mente, prepará-la para uma guerra. E como é que eu preparo a minha mente para a guerra? Eu tenho que ter o mesmo pensamento de Cristo. Que pensamento de Cristo? Que forma de pensar de Cristo? É simples. Cristo, ele sofreu na carne. Cristo, quando veio ao mundo, em nenhum momento ele pensou em construir casas, criar rebanhos, construir uma grande carpintaria, ou enriquecer, ou fazer família, ter filhos. O pensamento de Cristo foi sempre o seguinte: eu vim ao mundo para padecer, obedecer e padecer. Esse foi o seu ministério, e ele não se poupou disso. Em nenhum momento ele fugiu da cruz, pelo contrário, a sua resolução de coração era tão forte, que as pessoas viam no seu rosto, que ele estava resoluto a ir para Jerusalém e se entregar, para morrer na cruz do Calvário. É o pensamento que está revelado em sua oração, no capítulo 17 de João, quando ele fala assim: o que pedirei ao Pai? Pai, livra-me desta hora, falando sobre a cruz. Mas ele mesmo responde dizendo: mas foi para essa hora que eu vim. Jesus sabia que a obra dele envolvia o padecimento, o sofrimento. Ele sabia que isso era real, inescapável, não se pode fugir disso. Aquele que deveria ser o nosso Redentor, aquele que é o nosso mediador, ele não poderia pensar de outra forma. Então o pensamento que equipava a mente de Cristo era justamente o pensamento de que ele deveria sofrer para salvar a sua igreja. E é por isso que em nenhum momento ele deu um passo atrás, ele sempre caminhou em direção à cruz. Esse mesmo pensamento deve estar na nossa mente. Cristo ensinou que aquele que quiser segui-lo, precisa negar a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz, e então segui-lo. Essa é a forma de pensar, negar a si mesmo, tomar a cruz. É a forma de pensar, meus irmãos, que não nos assusta. Como é que Satanás nos engana? Satanás nos engana, nos fazendo acreditar que é possível criar uma eternidade nesse mundo, que nós podemos fazer o nosso céu aqui mesmo, que nós podemos construir coisas, ter plano de saúde, ter bons remédios, a ciência vai prosperar, então as doenças irão ser todas elas disseminadas, e nós teremos aqui uma vida perfeita, haverá um entendimento entre os povos, então crentes e incrédulos poderão viver juntos, em harmonia, cada um respeitando as suas ideias. Isso é mentira, não há conforto nesse mundo. O crente que pensa assim está pensando errado, está se colocando em perigo, está se colocando em tentação, a tentação de querer viver aqui para sempre, em conforto. Esse não é o pensamento que nos equipa. O pensamento que tem que nos equipar é para crentes, para os que seguem a Cristo, está reservado, se não agora, em breve, perseguição. Nós não somos desse mundo. Odiaram a Cristo, vão odiar a nós. As coisas serão difíceis para nós. Há alguma coisa no mundo que lhe ajude a ser santo? Há alguma coisa no mundo que incentive você a ser mais crente? Não há.
O mundo tem uma agenda, tem uma proposta, a proposta do mundo é corrupção, e qualquer um que se levante contra isso sofrerá. E eu tenho que entender que o chamado cristão é um chamado para o céu, para a glória, para a felicidade aqui, mas também é um chamado para lutas, para perseguição, para sofrimento. E se eu não tiver com a minha mente armada desse jeito, eu vou me assustar com tudo, eu vou viver medroso com tudo. Eu vou querer que a quarentena dure a eternidade, até que apareça uma vacina. Não é assim. Há uma promessa bíblica que nós não queremos guardá-la. É a promessa de Cristo, uma assertiva que Ele deu: no mundo passais por aflições. Dentre as aflições estão as perseguições. E aí eu preciso ter a mente de Cristo. Eu preciso ter a minha mente armada por isso. O cristianismo envolve perseguição, envolve padecimento, envolve lutas, envolve enfrentar oposição quase que diariamente. Cristo viveu nesse mundo com esse pensamento, e eu preciso me armar dele também, até para vencer o pecado, porque na própria luta contra o pecado eu sofro para vencer o meu pecado, eu sofro para negar a mim mesmo. São sofrimentos internos, são perseguições externas. É assim que é a vida cristã nesse mundo, e eu preciso ter a mente de Cristo, eu preciso me armar do seu pensamento. Mas também aqui Pedro termina falando da glória, falando da vitória de Cristo. No versículo 6, nós terminamos aqui, no capítulo 4, diz assim: pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. É um texto que é considerado difícil, sobre essa afirmação de evangelho pregado a mortos, mas o contexto nos ajuda a entendê-lo. Pedro está falando de pessoas que morreram por causa do evangelho, que na perseguição, julgada pelos homens, foram achadas criminosas, porque eram cristãs, e por causa disso foram condenadas à morte. Os homens olhavam para essas pessoas e diziam que essas pessoas deveriam morrer, porque eram cristãs, e mataram essas pessoas. Só que esse evangelho, quando elas estavam vivas, alcançou o coração delas, transformou-as, regenerou essas pessoas. Elas são benditas de Deus, o Deus bendito as regenerou, e elas sofreram por causa disso, foram perseguidas e mortas por causa disso. Só que mesmo sendo condenadas pelos homens e mortas por eles por causa de Cristo, no Espírito, por causa de Deus, elas estão vivas e viverão eternamente. Aqui está a glória do padecimento, aqui está a glória da perseguição. As pessoas podem tirar a nossa vida, podem roubar os nossos bens, podem sujar o nosso nome, podem colocar os rótulos terríveis que têm colocados nos crentes ultimamente. Elas não podem nos matar eternamente. Deus nos promete vida eterna. O evangelho que nos salva é o evangelho que nos faz passar por perseguições, é também o evangelho que nos ressuscitará no último dia, é o evangelho de Cristo Jesus, pregado pelo seu Espírito Santo aos nossos corações. Nós olhamos para trás e vemos a cruz, olhamos para frente e vemos a glória, e entendemos que se o Senhor tem reservado para nós perseguições, nós iremos viver com fidelidade, servindo a Cristo e aguardando o dia glorioso, quando venceremos com Ele, porque Cristo venceu o mundo. Que Deus nos abençoe, a sua palavra reine em nosso coração. Amém. Vamos orar.
Ó Deus bendito, que o Senhor aplique Tua palavra ao nosso coração e nos ajude a crer, ó Deus, no Teu Evangelho e permanecermos firmes diante das perseguições que nos alcançam. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém.